Boa tarde para todo mundo. Nós estamos aqui dando continuidade à nossa série As Vozes de Burca. Eu já falei inicialmente que a burca não é aqui nenhum sinal, né, geopolítico, nem religioso, nem nada disso. A burca representa a mordaça, a proibição, né, que engloba toda essa questão que está em torno, né, de violência contra criança, violência contra a mulher. Né? O tal segredo de justiça, na verdade, ele oprime a vítima, né? E ela não pode, né, nem, né, comentar, nem dar nenhuma indicação, né, do que está se passando com ela. Hoje nós temos mais uma Maria, que vai trazer a história dela. Boa tarde, Maria, seja bem-vinda. A gente agradece muito a sua disponibilidade de dividir com muitas outras mães o que você vem passando há 4 anos, né? São 4 anos já de luta, né? Boa tarde. Boa tarde, doutora Ana. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por representar e tentar nos ajudar de alguma forma. Meu filho e eu, nós somos vítimas de violência doméstica, ainda somos, de violência institucional, de todo tipo de violência possível e imaginária, há 4 anos. Na verdade, há 4 anos que eu saí fugida de casa com o nosso filho, fui parar dentro de uma delegacia da mulher, onde, infelizmente, não consegui registrar a ocorrência à época, por conta dele ser uma pessoa, de uma certa forma, da segurança pública, e eu acredito que exista um corporativismo muito grande, né? Sim. Isso, eu saí de lá pior do que eu entrei. Infelizmente, em 2020, em fevereiro, eu não consegui registrar a ocorrência e fui muito violentada emocionalmente dentro da delegacia. Veio a pandemia. Como é que eram essas violências dentro da delegacia que você está se referindo? Você fugiu de casa por causa de uma violência, porque você estava sendo alvo de violência física, não é Sim, isso? violência psicológica, violência física, e já há muitos anos, eu e o Tá. nosso filho. E aí E você pegou seu filho, fugiu e foi para uma delegacia da mulher. da E lá mulher, na delegacia da mulher, você continuou sendo vítima de violência. violência. E como é que se passou? Quer dizer, havia o corporativismo, a gente sabe que o autor, no caso, né, faz parte de uma instituição de segurança. Então, o que você escutou na delegacia da mulher? Eu Assim, escutei uma coisa, uma frase que... que eu deveria pensar no meu futuro, no futuro do meu filho, porque eu poderia prejudicá-lo no trabalho. Isso foi uma Ah, coisa tá. que eu ouvi. Não vale a pena você fazer a denúncia, não vale a pena você dar prosseguimento, porque ele pode vir mais violento, ele pode vir a ser prejudicado no trabalho, e você deveria pensar no futuro do seu filho. Foi isso que eu ouvi e gravei. Uhum. E tenho gravado Quer dizer, essas você tem informações. prova de que escutou isso dentro da delegacia da mulher, que Sim, deveria proteger a mulher, deveria acolher aquela mulher que chega fugindo,
de uma violência doméstica, né? Isso, eu cheguei a ouvir que eu precisava de um advogado e não de um boletim de ocorrência numa delegacia. Tá. Então, pode prosseguir, porque eu acho que é importante a gente saber, assim, sabe, ter mais claro, né, exatamente o que se passa. Porque uma coisa é o que é dito, outra coisa é o que é real, o que se passa, né? É muito Diga. dolorido, porque a gente está completamente fragilizada, precisando de apoio de alguém que a gente acredita que vá nos acolher com relação a nos dar um suporte de entendimento. Hoje em dia, 4 anos vivendo essa loucura, porque para mim é uma loucura isso tudo, eu entendo um pouquinho mais do que há 4 anos atrás, que eu não entendia absolutamente nada. Eu não sabia que eu podia sair dali e procurar uma outra delegacia. Eu fui numa delegacia especializada, né? Uma delegacia que é onde a gente vê campanhas, onde a gente observa campanhas, denuncie, vá até a DEAN. Então, para mim, eu só poderia fazer um registro naquele lugar. E onde eu fui completamente. Eu só não fui desacreditada porque eu mostrei mais provas, né? Mas assim, eu fui completamente violentada emocionalmente lá e eu saí de lá pior do que eu entrei. Veio a pandemia, né? Veio a pandemia, que foi realmente um caos na vida da maioria das pessoas, né? De quase todo mundo. E mediante todas as provas que eu tinha, eu não consegui acesso à justiça gratuita num primeiro momento por conta da pandemia, né? Estava tudo muito confuso. Eu consegui uma operadora do direito que ficou de me ajudar dentro do que podia. E, mediante a todas as pessoas que eu consultei, todos eles falaram que dentro de todas as provas que eu tinha, né, que eu tenho, na verdade, eu protegeria meu filho, porque o meu foco sempre foi proteger o nosso filho. E quando foi em dezembro de 2020, uma magistrada liberou uma visitação de forma liberada, sem ao menos apreciar qualquer tipo de prova que estava dentro do processo. E aí começou, eu acho que pior do que quando eu estava dentro de casa e sendo agredida, eu e meu filho dentro de casa, sabe? Porque antes eu estava lá e protegia meu filho das agressões diretas, né? Por mais que ele conseguisse em alguns momentos agredir, eu estava lá para tentar controlar uma situação. Depois, eu não estava lá para proteger uma criança que na época tinha 5 anos de idade. O seu filho também era agredido fisicamente. Sim, Uhum. fisicamente. E com todas as provas dentro do processo, com laudos psiquiátricos, laudos da rede pública, da rede privada, laudos escrito agressividade, inclusive, da rede pública, gravações de agressões e questões dele confessar questões que ele fazia conosco. Essa magistrada simplesmente liberou toda uma visitação de forma normal. Até porque eu não privava ele de ver, eu só precisava que tivesse gente junto, né? Para que fosse de uma forma assistida, para que não houvessem as agressões. Meu filho começou a vir com marcas de queimadura, começou a vir com machucados na cabeça, roxos de formas de apertão, muito claro, e sempre reclamava e começou a ficar contra mim. Por que que eu estava deixando ele passar Sim. por essa situação? Na cabeça de uma criança de 5, 6 anos, é a mãe que está mandando ele ir. A mãe é culpada, né? A Que a culpa mãe era. manda ele para aquela coisa lá, né? De Eu ser tinha que estar agredido. protegendo meu filho, né? E eu não estava podendo protegê-lo. Então, ele começou a ficar contra mim.
Por que que eu deixava? Eu tentava explicar da melhor forma possível para uma criança de 5, 6 anos, dentro do que eu podia explicar, porque a lei da alienação parental também, ainda ficamos com esse medo de mostrar a realidade que meu filho sabia da realidade. Mas eu ainda tinha que passar mão na cabeça do nosso agressor para que não ficasse tão explícito algumas situações. Eu explicava a ele que quando mamãe e papai não conseguiam chegar num acordo, tínhamos uma terceira pessoa para decidir pela gente. E ele não entendia o porquê, como que alguém é maior que a minha mãe, né? Ele chegou até a se expressar dessa forma. Por que que você deixa que eu vá e sofra isso tudo? E ele começou a ficar bem confuso, muito confuso. Foi uma época muito conturbada. Eu pedi ajuda aos advogados que na época estavam me ajudando, e até que um dia meu filho, eu ensinei ele a mexer no telefone, né? Ele me pediu ajuda após uma agressão física grave. Eu fui com a polícia à casa do nosso agressor, do genitor, não consegui acesso, nós estávamos subindo o elevador, quando eu falei que eu tive que falar que ele era da área de segurança, porque por conta de arma, né? Eu evitei ao máximo, fui enrolando. Quando eu cheguei e tive que falar que nós já estávamos no elevador, quando eu falei que ele era da segurança pública, eles recuaram. Eu não tive acesso ao meu filho. No dia seguinte, isso à noite. Então, eu passei uma noite sem saber do meu filho, depois que ele me pediu ajuda, desesperado. Eu tenho algumas gravações desse pedido desesperado de ajuda. Outras o genitor apagou, outras eu consegui salvar. E ele, no dia seguinte, ele foi para a escola. Eu peguei e levei para a delegacia da criança e adolescente vítima, onde foi feito o IML, onde foi feito o conselho tutelar, onde foi feito oitiva da criança, oitiva especial com um especialista da polícia. E o especialista, pelo que eu entendi, e hoje em dia eu estudei um pouquinho, na época eu não entendia absolutamente nada, eles não sabem, quando eles pegam uma criança vítima, eles não, aquele operador da polícia, ele não sabe nada, ele simplesmente escuta a criança, tira as conclusões e depois é que ele vai saber o que está acontecendo. E esse operador, né, da polícia, essa pessoa, ele me chamou depois que ele conversou com o meu filho e falou: esse homem pode matar essa criança. Foi exatamente o que eu ouvi de um policial que é especialista nessa questão toda, psicólogo, e é muito duro você ouvir isso, né, de uma terceira pessoa que não sabe de nada. E aí eu perguntei o que que eu faço. Aí ele falou: infelizmente, em 2021, início, a polícia não conversa com o judiciário. Não existiam outras. Hoje em dia já tem alguma coisa direta, mas à época não tinha. E eu fiquei, ele falou: olha, demora 2 semanas para ficar pronto o meu relatório. De 2 semanas demorou 2 meses para o relatório ficar pronto, sabe? Eu tive, como é que eu posso te falar? Eu tive uma audiência nesse meio tempo, aonde o que que acontece? No IML, eu conheci uma pessoa, assistente social, que ela falou: você tem noção que você sofre violência ainda? Porque tudo que eu mostrei que estava acontecendo, aí eu falei assim: tenho. Aí ela falou assim: você precisa procurar a DEAN de novo. Aí eu falei: se à época eu tinha provas físicas de violência, eu não consegui, como é que eu vou provar com essas mensagens, né? Enfim. Aí ela falou: não, você ainda sofre violência psicológica, ele te ameaça, ele vai à sua casa, ele te persegue na rua.
e me indicou um local, que é um local que é o CIAM. Eu fui com o meu filho ao CIAM, e lá eu fui encorajada a tentar de novo a DEAN, aonde eu consegui uma medida protetiva, que ela está vigente ainda, desde 2021. E no primeiro momento eu não conseguia para o meu filho, extensiva ao meu filho. E o que me desesperou mais ainda, porque o objetivo sempre foi proteger o meu filho. É aquela história, né? Comigo eu tento dar meu jeito, né? Mas com meu filho eu não consigo ter. Ele é uma criança que está em formação. E aí eu tive uma audiência nesse meio tempo, de março a abril de 2021, aonde eu pedi para não ficar à frente do meu agressor. E eu escutei da juíza que ali não existia isso. Como? Que ali não existia isso, que tinha policiais no andar, que se precisasse, tinha policiais no andar. Gente, ela pensou que o agressor ia dar soco e pontapé em você ali? Ela esqueceu que só olhar a figura dele já é traumatizante? Só olhar. Sim. E o pior não foi a questão de só olhar, é porque eu tinha uma medida protetiva Exatamente. e meu filho não tinha ainda. Então, assim, eu estava no meio de um furacão, com decave, com tudo acontecendo. Ele já estava ciente e meu medo era de represálias com relação ao nosso filho. Então, eu fiz um acordo que eu não queria, simplesmente para sair correndo. Eu não prestei atenção na audiência, eu passei muito mal. E eu pedi, pelo amor de Deus, eu preciso sair. Eu não fiquei nem 15 minutos em audiência. Se eu fiquei 15 minutos, foi o máximo que foi o trâmite normal, porque eu falei, tá bom, eu aceito tudo, preciso ir embora. Eu passei muito mal. Quanta violência, meu Deus. E alguns dias depois, saiu a medida, gerou um inquérito e que eu consegui a medida protetiva extensiva ao meu filho, da minha medida protetiva, mediante a todas as provas que eu juntei na minha medida protetiva. Então, assim, na vara de família, nada feito. Na vara de violência doméstica, eu consegui uma medida protetiva extensiva ao meu filho de visitação assistida, que era o que eu estava pedindo, né? Porque, assim, se a gente pedir para simplesmente afastar o agressor, a gente ainda corre o risco de ainda ter Ser processado por alienação parental. Então, Exatamente. tem que empurrar a criança, obrigar a criança a estar com uma pessoa de quem ela tem um extremo medo, Sim. que aquele estar ali, mesmo que haja uma terceira pessoa, é traumatizante, é revitimização, né? É a ocorrência de uma revitimização. Mas, para fugir de um mal maior, a gente pega um mal médio, né? Sim, exatamente. E consegui essa visitação, aonde eu confesso que para o meu filho foi muito bom. Ele realmente, de uma certa forma, deu uma melhorada. Eles tiveram 4 horas semanais. Então, assim, ele mesmo falava, ai, que bom, dá para ir e voltar rápido. Era isso que ele falava para mim. Muito triste ouvir isso, mas dos males, esse era o menos pior. Até que meus advogados, na época, foram despachar com a juíza da vara de família, mostrando essa decisão da vara criminal. Infelizmente, meus advogados não gravaram esse despacho, porque a juíza deixou muito claro que a minha decisão foi dada. Se o pai pedir busca e apreensão na vara de família, eu concedo. Nisso, quando eles vieram com essa resposta, eu falei, pronto, é pior do que eu imaginava. Ali minha ficha estava caindo
de que eu não estava sendo protegida, porque eu achei que era uma questão de tempo e de provas, mais provas, né? Porque são mais e mais e mais e mais, eles nunca estão satisfeitos com as provas que a gente tem. Os genitores, eles não têm prova de nada, mas bastam ele falar, quero ficar com a criança, já é o suficiente para ele ser um excelente pai, né, que quer conviver com a criança e aceita que dói menos. E, inclusive, eu ouvi dessa magistrada, chegou a ser, eu fiquei até muda, né, porque, assim, eu ouvi dessa magistrada que, assim, ele não vai fazer nada com essa criança. O promotor falou, ele não me parece violento, E sabe? as marcas? E o IML? Tudo, sabe? E o E exame de corpo de delito que tinha? tudo ok, tudo dentro dos conformes. O depoimento do meu filho é uma coisa horrorosa. O depoimento pessoal do meu filho tinha coisas que eu nem sabia, porque eu fiquei sabendo que normalmente meninos, principalmente, eles tentam preservar a mãe, né, de algumas situações e acabam contando isso de acordo com a pessoa que Sim. ouviu o meu filho. E, enfim, não consegui pela vara de família até hoje o que eu solicito, que é uma visitação assistida, né? Eu consegui durante 1 ano e meio de visitação assistida pela minha medida protetiva, aonde a magistrada da vara de família simplesmente negligenciou qualquer coisa. Eu sofri violência institucional grave nas audiências, tanto que eles falam que eles estão gravando a audiência. A minha audiência durou 1 hora e meia com uma defensora pública, que aí já estava com uma defensora pública, porque, infelizmente, eu cheguei a ter 17 processos que ele vai colocando aleatoriamente. E, assim, eu não tinha condições, não tenho até hoje. Eu fiquei sem nada, ainda estou sem nada, ainda há 4 anos. Ele demorou 1 ano e meio para ser citado na partilha, na nossa partilha. E eu que sou a interesseira, né? Porque no judiciário as mães é que utilizam, né? Utilizam da criança por As conta mães estão sempre atrás de dinheiro, né? dinheiro, né? E ele é que ficou com tudo, literalmente tudo. Eu vim praticamente com a roupa do corpo e meia dúzia de coisas que ele jogou nosso aqui, o que ele achava que tinha que jogar. Do inquérito da DECAV, né, gerou, primeiro foi lesão corporal e depois eles aditaram para maus tratos, foi para GCRIM, aonde o Ministério Público estava completamente a favor do meu filho. Eu tenho tudo registrado por e-mail que eu trocava com os operadores do Ministério Público. E no dia da audiência, a secretária da juíza da GCRIM veio conversar comigo falando que iria ofertar uma transação penal, porque ele é réu primário. Eu nem sabia que isso ia acontecer, eu não sabia de nada, literalmente de nada. Aí eu fiquei até achei estranho, hoje em dia eu já entendo que tem isso, né? E aí eu falei assim, mas esse homem pode matar o meu filho. Eu escutei isso de uma pessoa, eu sei a capacidade dele, de que ele pode vir a fazer isso. Eu escutei da assistente lá da juíza que eu não deveria repetir aquilo, porque eu estava jogando para o universo essas informações e que eu poderia materializar o que eu estava jogando para o universo. Ela estava me acusando de estar jogando para o universo uma informação de que meu filho poderia morrer. Com uma superstição. E Com aí uma seita de que o universo escuta, tem ouvidos, olhos, boca, e depois devolve materializado um pensamento. Gente, é muito, eu né? olhei para ela. Isso é uma crença. Isso não pode estar dentro do judiciário.
eu olhei para essa secretária, né, da juíza e falei assim: aqui é o lugar que eu deveria pedir ajuda. Para quem eu poderia estar expressando o que pode vir a acontecer com meu filho? É aqui que eu preciso expressar. Eu não estou jogando para o universo essa informação, eu estou jogando para quem deveria estar me protegendo e protegendo o meu filho. Esse homem pode matar o meu filho. E ela voltou a repetir de novo: você está falando isso, você não deve falar isso. Quando eu estava em audiência, eu falei essa mesma palavra, eu estava em uma audiência online, eu estava presencial e a juíza estava online, eu estava junto com o Ministério Público e a secretária. Ela fez uma cara e balançou a cabeça com um desdenho e botando a mão na cabeça, que a sensação que eu tive é que ela estava me coagindo a não falar essa palavra. Sim. E aí, como eu repeti essa palavra na audiência, ela ficou frustrada que ela não conseguiu o objetivo dela. Isso. Não A conseguiu sensação que eu lhe tive, intimidar o suficiente para lhe calar, né? eu tive É essa sempre a sensação. mordaça, né? É sempre. Eu tive essa sensação. Enfim, desse processo, o Ministério Público, depois de estar do nosso lado, declinou quando entrou em contato com o Ministério Público e a juíza da Vara de Família. De repente, esse operador simplesmente ele mudou a postura e não quis prosseguir a acusação e foi arquivado. Impressionante. Foi só ele entrar em contato com os operadores da Vara de Família. Foi impressionante. Que eles mudaram, ele mudou completamente. Como se fosse uma briga. Eu escutei a palavra feijoada. É uma feijoada. E não é uma feijoada, é a vida de uma criança que É a está ali. vida de uma criança, é a vida de uma mãe. Por Sim, mais que você se disponha, né, Maria, a se doar e a, sabe, deixar você em segundo plano, o seu filho precisa de você viva, inteira, funcionando, e não nessa, sabe, nesse olho do furacão sem parar, né? enfim. Alguns meses depois, eu tive uma audiência na Vara de Família com medida protetiva e ainda na frente do nosso agressor, já que na vara dela não existe essa questão de violência, não existe essa questão, né, de Não, violência psicológica, isso não acontece. Eu fui completamente coagida, ameaçada de em reversão de guarda e ouvi gargalhadas do Ministério Público falando que a reversão de guarda poderia ser feita até naquela audiência ali. Eu fiquei 2 meses e meio, quase 3 meses, sonhando com aquela gargalhada daquele promotor. Eu ainda perguntei a ele: o senhor é advogado do réu ou o senhor é a pessoa que deveria estar protegendo o meu filho? Eu perguntei isso em audiência, ele ficou calado e deu alguns segundos, ele riu. Ele falou que ele conhece meu processo de cabo a rabo. Essa foi a expressão que eu tenho dele. E aí eu falei, se o senhor conhece o meu processo de cabo a rabo, o senhor deveria estar pensando no bem-estar e na segurança do meu filho. Então, eu acho que deve estar faltando alguma coisa que não deve estar aí. Porque, assim, eu não sei mais o que fazer e a quem mais pedir ajuda. Eu ouvi a juíza mandando eu calar a minha boca. A defensora pública que estava comigo, ela não sabia nada do que se tratava o meu processo. Se eu soubesse, eu não sabia, eu deveria ter esperado o meu defensor voltar de férias, que ele estava de férias. Essa defensora não sabia nada, nada do meu processo, nada. Eu tive que me defender e simplesmente ouvi que eu deveria ficar calada.
A palavra foi: não estou me direcionando à senhora. Cala a boca. É sempre o cala a boca. O seu processo está em segredo de justiça. É sempre humilhante o que a gente passa por defender os nossos filhos, sabe? Eu juro assim, pela vida do meu filho, se eu soubesse que a justiça é isso que eu tenho vivido e que eu tenho adentrado esse meio, que eu confesso que eu não queria ter conhecido, eu não teria pedido ajuda à justiça. Eu teria ficado com o agressor para proteger o meu filho de alguma forma, porque eu estava lá para acolher ele no que ele precisava. E agora eu não estou mais. É muito triste isso. Quem deveria estar nos acolhendo e nos ajudando de alguma forma, eles tiram mais ainda, eles sugam a nossa alma, porque a gente tem que provar, provar. E aí a gente prova tudo, desenha, e nada acontece, nada, absolutamente nada. Eu fiz várias denúncias da parcialidade da juíza, promotor, aonde o promotor, uma das denúncias que eu fiz, eu pedi para conversar com a corregedora pessoalmente para entender o porquê que ela estaria arquivando as minhas denúncias. E a resposta foi: você não deveria ter gravado a audiência. Aí eu olhei para ela e falei assim: a senhora está me coagindo porque eu tenho uma prova muito grande na minha mão. Eu vou sair daqui e vou registrar um boletim de violência institucional. Aí ela falou assim: você tem que ver que você pode levar um processo do promotor, porque você não poderia estar gravando a audiência. E a minha resposta para ela foi: ele é que me processe, mais um processo, menos um. Aí eu olhei para ela e falei assim: isso é uma coação que você está me fazendo. Aqui, a senhora está me provando que eu estou certa. Isso que a senhora está me fazendo agora, de falar que eu não poderia ter gravado a audiência, me mostra que eu estou certa. Muito obrigada, falei para ela. E saí, levantei e fui embora. Então, assim. E essa proibição de gravar, a gravação já foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. A gravação sem o conhecimento do outro. Porque se o outro não tem nada a esconder, se o outro não está cometendo nenhum crime, qual o problema gravar? Nenhum. A minha Né? audiência, ela durou 1h30, mais ou menos. Pela minha gravação, 1h30. Eles disponibilizaram a minha audiência 37 minutos, de trás para frente e editada. Cortaram, né? Cortaram tudo, né? Cortaram. A minha audiência parecia um bar junto com a advogada do genitor, com a juíza e o promotor batendo papo e decidindo a vida de uma criança, a minha vida, a vida de uma criança, como se eles estivessem num bar, discutindo situações aleatórias de rotina, de algo que não vai fazer diferença. E era a minha Se vida ia que chover estava ou ali. se não ia chover, se levava o guarda-chuva ou se não levava o guarda-chuva. Né? Exatamente. E eu ali, na frente do agressor, que toda hora me espizinhava, a forma dele olhar, a forma. Ele sabe muito bem como me atingir. Claro, Ele claro. sabe. E eu Ele ainda tenho. massacrou você por muito tempo, ele sabe seus pontos fracos, ele sabe como lhe ameaçar, com o olhar, não precisa tocar um dedo em você. Não Ele precisa. refaz uma agressão, um espancamento, só com o olhar. Exatamente. Olhando para você, ele refaz, ele pesca aquele espancamento e você vive aquilo de novo, sente a mesma dor. Exatamente. E eu estou nessa luta já vai para 4 anos, aonde eu consegui, confesso que eu não sei como, da onde veio, porque eu fiquei muito tempo
como é que eu posso falar? Eu fiquei muito tempo fazendo denúncias e mostrando CNJ, tribunal, aonde eu podia denunciar. A maioria arquivou, tem uma que está em aberto, não sei se veio dessa. A juíza, graças a Deus, pediu suspeição por foro íntimo, mas engraçado, né? São 4 anos de processo, ela me prejudicando num grau bem pesado, e agora que ela lembrou que ela deveria pedir suspeição por algum motivo. Só agora, né? Maria, deixa eu lhe pedir uma coisa. A gente dá uma parada agora e a gente vai retomar na segunda parte, tá? Certo. Então, você quer dizer mais alguma coisinha agora para encerrar essa primeira parte? Não denunciem. Não denuncie. É difícil falar isso. É uma coisa que há 2 anos eu venho falando para muitas pessoas. Se eu, com tantas provas, né, com tantas provas, eu não consigo nada, eu acho que se der para você levar algumas situações, né, óbvio, né, tente outros caminhos. Eu não sei qual seria, mas tenta, porque o nosso judiciário ele te massacra mais ainda, ele te consome a alma. Eu acho que é isso, sabe? Tá bom. Então, vamos parar aqui e a gente recomeça na segunda parte, tá? Obrigada, Maria.